Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou falar sobre o livro de Filemão. O livro de Filemão relata uma situação onde Filemão ele era um dono de uma casa grande. E lá estava tendo cultos de adoração a Deus, acredito que cultos de libertação e vários outros tipos de cultos. E Onésimo era o seu servo. E vamos ver que Onésimo ele enganou o seu senhor. A gente não sabe como foi, mas pode ser que ele tenha roubado e fugido, e ido atrás do apóstolo Paulo. E quando foi até o apóstolo Paulo ganhou ele para Jesus Cristo. Ele se tornou para o apóstolo Paulo como um filho na fé. E a gente vai ver que quando isso acontece, vamos ver que o apóstolo Paulo agora ele está numa missão de mandar uma carta para Filemão, dizendo que para receber Filemão como receber Onésimo como seu filho na fé agora, como irmão na fé. Não mais como servo, mas como irmão na fé. Porque tudo que Onésimo fez a Filemão, ele iria pagar. Iria pagar tudo que ele fez para Filemão. E esse livro, ele nos traz um lembrete sobre quando Jesus Cristo, ele veio à Terra para morrer pelos nossos pecados. Aleluia. Quando ele nasceu e começou a pregar as boas novas, ganhando almas e falando para a gente se arrepender do nosso pecado. A gente vai ver que em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, o pecado ele se alastrou por toda a terra. E nisso, a gente vai ver que Deus então entra com um plano de salvação. Que plano é esse? Onde os sacerdotes, eles iriam sacrificar animais novos de 1 ano de idade, que nem estavam ainda com a mãe, para propiciação pelos nossos pecados. Só que esse plano não deu muito certo, porque as pessoas estavam continuando fazendo tudo o que eles queriam. Continuava no adultério, na fornicação, continuava nas práticas de masturbação, continuava na vaidade desnecessária, continuava em todo tipo de pecado que abomina aos olhos do Senhor. E vamos ver que passando isso, Deus então agora, ele vai começar a mandar os seus profetas. Vai vir Jeremias, Ezequiel, vai vir Isaías. Só que o povo não escutou, em vez disso estavam matando os profetas. Vamos ver Isaías, por exemplo, que foi cerrado ao meio. Então nisso, agora, vem um plano, que é mandar Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Ele morreu por mim e por você, para que a gente venha se arrepender dos nossos pecados, para que a gente venha largar a nossa vida de prática, para que a gente venha andar em santidade. Só que vamos ver que no mundo está tendo muitas pessoas que não estão se arrependendo, estão continuando fazendo as práticas, não estão nem aí, estão vivendo a vida. Está sendo como nos dias de Noé. Jesus Cristo está voltando e está sendo que nem nos dias de Noé. O povo se casava, dava-se em casamento, outros não ligavam, zombavam de Noé. E Noé estava lá, ó, fazendo a arca e pregando a palavra. E vamos ver que, por conta disso, acabou que ninguém foi salvo, a não ser a família de Noé, seus 3 filhos, sua esposa e as mulheres dos seus filhos. E acabou que o dilúvio chegou. Meus irmãos, eu tenho um conselho para vocês. Se arrepende, porque Jesus Cristo está voltando. A gente está vendo que está acontecendo muitas guerras, está acontecendo todo tipo de atrocidade aos olhos do ser humano. A gente vai ver que os pregadores eles estão sendo atacados nas ruas por pregar o evangelho verdadeiro, porque muitos não estão aceitando o verdadeiro evangelho. Se você falar que o segundo casamento é pecado, o que vão fazer? Vão chamar de herege, de falso profeta. Estão querendo o evangelho da prosperidade, não estão querendo o verdadeiro evangelho, só estão querendo o que é bom aos seus olhos e aos seus ouvidos. A gente vai ver que Satanás ele está trabalhando muito para enganar o ser humano. O espírito de engano está rondando com profetas
que estão dizendo que nada tem a ver, quando na verdade Deus está avisando que tem a ver sim, que é pecado. Só que estamos vivendo num evangelho de crianças, de bebês, onde tudo que a gente fala, eles estão querendo chorar, estão querendo reclamar, não estão aceitando. Quem está vendo isso? Tudo que a gente fala, se falar que segundo casamento é pecado, eles vão para a Bíblia, tentar achar uma base para tentar mudar o que Deus já determinou que é pecado. Não estão aceitando o verdadeiro evangelho. É tempo de arrependimento, arrepender dos seus pecados. Jesus Cristo, ele não morreu na cruz para que eu e você viva do jeito que a gente está vivendo. Ele não foi lá para a cruz, sendo pregado nas mãos, nos pés, a ponto de quase ter os seus ossos quebrados, para que eu e você continue vivendo, dando lugar a Satanás, fazendo todo tipo de pecado possível e chegar a perder a nossa salvação. Quantos jovens a gente está vendo que eles estão saindo das igrejas para curtir a vida, só que na verdade não estão curtindo a vida, estão perdendo a vida. A gente vê que as bebidas, as drogas estão só cada vez mais matando o ser humano. Está sendo que nem a parábola do filho pródigo, onde o filho mais novo ele saiu de sua casa com os seus bens e ao chegar lá no mundo, o que ele foi fazer? Ele foi desperdiçar. Com o quê? Com bebida, com mulheres, com várias outras coisas. E acabou que ele se arrependeu, e quando se arrependeu, ele resolveu voltar para a casa do pai. E o pai o recebeu com uma grande festa. Assim também é no céu, quando uma alma se arrepende. A festa no céu. A festa. O pai faz festa. Ele está esperando você se arrepender dos seus pecados. A gente está vivendo num mundo onde ninguém está vendo nada. Todo mundo está sério espiritualmente. Mas eu digo para você que ainda dá tempo. Você já parou para perguntar para onde vai a sua alma depois que você morrer? Você já parou para pensar se vale a pena tudo isso que a gente está vivendo? Eu estava lendo o livro de Eclesiastes, onde Salomão fala que as pessoas comem, bebem, vivem os prazeres, mas tudo isso é correr atrás de vento, é correr atrás de nada. De nada vale a pena. A gente precisa vigiar com o que a gente olha, com o que a gente vê, porque se a gente observar o que aconteceu no Jardim do Éden, a serpente foi lá e enganou Eva, dizendo isso aqui. Ele não falou para você não provar da fruta? Ela falou, a gente pode provar sim das frutas, a gente só não pode provar daquela árvore do meio. E por que estava no meio? Por causa do livre-arbítrio. Ela podia fazer ou não fazer. A serpente foi lá e enganou ela. E por conta disso, o que veio a acontecer? O pecado se alastrou. Primeiro ela viu. E tendo o desejo, ela foi lá e consumiu. E é assim que o pecado está vindo. As tentações, elas estão vindo desse jeito, para tentar derrubar a gente. Por exemplo, na Bíblia, a mulher de Potifar. Se José não tivesse o Espírito Santo sobre ele, porque no Antigo Testamento era sobre, não era dentro da pessoa como é hoje. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, por conta de Jesus Cristo, por causa de Atos 2. Mas se a gente observar, se José não tivesse ao Espírito Santo e não temesse a Deus, ele ia se entregar às paixões do mundo, ele ia. Que é o quê? Era se deitar com a mulher de Potifar. A gente tem que observar no que a gente está vivendo. O Satanás está tentando cada vez mais levar pessoas para o inferno. Jesus Cristo está voltando. É necessário se arrepender. É necessário vigiar. Porque muitos estão tentando te enganar. Até pastores estão tentando te enganar. Estão dizendo que segundo casamento não é pecado. Não precisa renunciar a isso. Mas Jesus vai dizer: aquele negue a sua cruz e siga-me. É necessário renunciar. Do que adianta a gente viver um evangelho, então, sem renúncias? Sendo que tudo que a gente renuncia, que Deus tira de nós, é para que a gente não venha pecar. Então não adiantou nada Jesus Cristo morrer pelos nossos pecados. Não adiantou nada o sacrifício.